Então, pessoal, voltando aqui, né? Lembrando que estamos na aula número 8 do curso de tópicos em sistemas dinâmicos e geometria dos números da Universidade Federal do Maranhão. Os alunos da disciplina são o aluno Sameki Cadmiel Dias Souza e o aluno José Augusto Gomes da Silva, os dois corajosos. Então, na primeira parte, né, ficamos com esta tarefa aqui, né, de escrever um programa em Python, né, que, dados 3 números, determine um máximo comum divisor deles. Né, e usamos a ferramenta ChatGPT, né? A ideia é determinar se o algoritmo, né, que o ChatGPT nos apresenta está certo. E a tarefa, né? Essa é a primeira coisa que tu deveria fazer. E a segunda é escreva, né, uma coisa diferente, se é que dá para escrever algo diferente ao que o chat te apresenta. E de fato é possível, né? Até os caras que escrevem programas, né? Esse negócio de escrever programa é complicado, cara, porque tu tem um exercício certo. É como em matemática, né? Tem pessoas assim. Tu faz a solução do exercício. O exercício é apresentado. Aí ninguém dá uma ideia, né? Aí tu tem uma ideia. Aí tu resolve o exercício com tua ideia e a solução está certa. Aí vem alguém e diz, não gostei. Aí eu disse, e tu disse, pô, mano, cara, tu não tinha ideia, né? E agora tu não gosta de minha ideia. Então ele propõe, agora quando ele enxerga a tua ideia, ele tem a ideia dele e ele acha que agora sim consegue ter uma ideia melhor, ideia foda, né? Em algoritmo também o negócio é ainda mais foda, né? Porque tem as duas soluções. E tem uma que consigue ser melhor que a outra no sentido computacional, não é isso, Samek? Tipo de consumo, né? Que a máquina Sim. poderia consumir. Como é que se explica isso? Sabe explicar? É Sabe explicar? porque quando a gente vai programar, a Aham. gente tem que achar um caminho para a solução de algo. Mas o Isso. interessante da programação é que não dá para escrever esse caminho de uma forma só. Por exemplo, se Uhum. eu falar que eu quero ir comprar um pão, eu vou ter que mostrar que para chegar da minha casa para a padaria, eu viro à esquerda, sigo reto. Tem várias formas. Mas o interessante é que não tem só o jeito que eu defini. Eu não tenho só o jeito de ir reto, virar à Uhum. esquerda, andar 1 quilômetro. Eu posso entrar outros caminhos. Por exemplo, não, só preciso virar à direita e reto, que eu também chego na padaria. Esse é o interessante Uhum. da programação. Vários caminhos podem chegar no mesmo lugar. No entanto, às vezes a pessoa fica com aquele ideal no sentido da máquina, né? Porque a máquina pode trabalhar menos, né? Não é isso? Sim. Então é isso. Bom, então o objetivo fica claro. O objetivo ficou determinar todos, o sea, objetivo novamente, né? Objetivo, fornecer uma receita que determine todos os elementos de PB. Pronto, estamos caminhando para isso, né? E aí tu dices, mas ¿por quê? Porque a proposição anterior, na primeira parte do vídeo, na proposição anterior, estava propondo o seguinte, né? Que todo vetor pitagórico é um múltiplo escalar de um vetor pitagórico básico. Então, é de interesse nosso de descobrir os tijolos, né? As peças básicas dos vetores pitagóricos. ¿Por quê? Porque com esses vetores tu pode formar qualquer vetor pitagórico. Então, para que vamos descobrir todos os vetores pitagóricos? Não, vamos descobrir aqueles que são básicos e a partir deles geramos todo o conjunto P. Então, essa seria a ideia. Mas agora, como dar essa receita, né? Será que essa receita existe? O sea, uma receita que determine todos os elementos de PV. Então, olha só, aqui eu estou apresentando para vocês, né?
um livro interessantíssimo, bastante é, muito bom, né, do George Porgy, né, que foi um matemático húngaro interessado em ensino, né, de como as pessoas, né, resolviam problemas. Então, ele tem vários livros nesse sentido, né, de resolução de problemas, de planteamento de problemas. Esse aí está escrito em espanhol, mas eu acho que tem esse livro em português. Un libro en español se llama Cómo plantear y resolver problemas, de Georgi Polja. Él propone un libro, ¿no? Cuatro premisas básicas, ¿no? Para comenzar a resolver problemas de matemática. En particular, es un foco de él. Y esas son esas premisas que yo siempre uso, ¿no? Cuatro premisas básicas. La primera es comprender el problema. Entende el problema, porque parece obvio, mas a pessoa dado um problema, né? E quando nós começamos neste mundo da matemática, assim, adolescente, né? Aí tu queres já mexer em cálculo, em conta, e o professor te diz, não, mas tu tá fazendo conta, e tu tá fazendo é o que mesmo, é? Ah, aí tu diz, não, tô fazendo o que mesmo? Então a primeira coisa é compreender o problema. E aqui o problema, o nosso objetivo é fornecer uma receita que determine todos os elementos de PV, que são os vetores, né, no cone, cuyas entradas todas enteras positivas, e mais ainda, de que as entradas têm que ser primos entre si. Tem que montar uma estratégia. Então, compreende o problema. A segunda coisa é montar uma estratégia. Em espanhol está escrito concebir um plano. Ou seja, montar uma estratégia. Tudo bem? Então, a segunda coisa, monta uma estratégia, uma ideia, que é o mais difícil, né? E tem outras pessoas que são boas, né, para dar ideias, mas não conseguem executá-las. Que essa é a terceira parte, né? Executa a tua ideia. Já montou, já tem uma ideia, né? Um caminho para atacar o problema. Agora executa a ideia. E por fim, examina a solução obtenida, né? Em português seria investiga, o sea, analiza a tu solución, ¿eh? Porque no basta dar la solución y pronto, acabó. No, no. Veja si está correcta, si tiene sentido, no, o sea, tiene sentido. A tu solución tiene sentido con lo que el problema quería. ¿Eh? Digamos que tú un problema dado y tú llegas que una solución es una cosa, es un número complejo y tú dices, no, mas el problema no estaba pidiendo números complejos, estaba pidiendo números reales. Tipo así. Entonces, son cuatro premisas básicas para que tú consigas resolver un problema. Una otra premisa de Polja, que no está escrita aquí, mas aparece en muchos de sus libros, es la siguiente, si tú no consigues resolver un problema dado, encontra otro problema que tú puedas resolver, más no es un problema cualquiera que tú vas, no, me dieron este problema aquí y yo no sé resolver ese problema, yo voy a encontrar otro que yo sé resolver. No, más tengo que encontrar un otro más fácil que resolver que el primero, más que cuya resposta te ajude, né, a encontrar a resposta do problema original. Tudo bem? Então é isso. Ok. Então, se o nosso objetivo é esse, determinar uma receita que determine os elementos de PV, aí tu diz, cara, e agora? E agora, como que eu armo um plano? Como que eu armo um plano? O plano é o seguinte, o plano que nós vamos montar, ele vem de alguns exemplos que fueron descubiertos por nós.
Lembra de algum exemplo? 4, 3, 5. O outro foi quê? 12, 5, 13. 12, 5, 13 e o outro? Deixa eu ver aqui. 8, 15, 17, não era? Esses três vetores são vetores pitagóricos básicos. Então, desses três pitagóricos, tu observa isso aqui, ó. Por exemplo, ímpar. Opa, tú dices, opa, ímpar. Otra cosa que nos observamos es par, ímpar, ímpar. Par, ímpar, ímpar. Par, ímpar, ímpar. Tudo bem? Então, tem que montar uma estratégia. Isso aí, não. Como que eu vou te falar qual estratégia? Não, eu já sei a estratégia que eu vou montar. Agora, eu não sei se é a melhor estratégia, mas eu tenho certeza, né? Já eu fiz o caminho e eu já sei que chego onde eu quero chegar, né? Eu não sei se é a melhor. Então, um primeiro análise, o sea, tu pode não ter uma estratégia agora, né? Mas a ideia é montá-la. E como é que essa estratégia nasce? Eu diria, né, que a través de certos exemplos, olhando, né, características que esses triplos tenham. Então, por exemplo, eu vejo aqui que terceira entrada, sendo sempre um ímpar. Tudo bem, então tu dices, será que isso é verdade? Será que toda tripleta pitagórica básica tem terceira entrada um ímpar? Beleza? Então, tu te pergunta, e tu não sabes se essa pergunta te leve, né, a montar uma boa estratégia. A pergunta, será que toda tripla pitagórica básica tem terceira entrada un ímpar? Bom, segunda pergunta. Toda tripla em PB tem as seguintes paridades. Par, ímpar, ímpar. Tudo bem? Beleza? Então, a partir desses exemplos, tu te começa a perguntar, a questionar. Tudo bem? Aí tu dices, cara, será que toda tripla pitagórica básica tem terceira entrada um ímpar? E a partir desses exemplos, tu percebes que essa primeira aqui é par, ímpar, ímpar, par, ímpar, ímpar, par, ímpar, ímpar. Então tu dices, bom, vamos a atacar a segunda, que seria a mais fácil, né? Ou seja, vamos a analisar as paridades das entradas dos números que compõem uma tripleta pitagórica. Tudo bem? Ok. Tudo bem aí? Ok, então vamos analisar essa aí. Então, a primeira coisa, então, a análise da questão 2. Porque talvez essa análise nos ajude a descartar um monte de vetores, né? Que nunca poderiam ser
pitagóricos básicos. Entonces, a primera cosa que tú debes entender es que no hay un vector pitagórico básico con todas sus entradas siendo números pares. Entonces tú dices, jamais un vector pitagórico básico puede tener entradas todas siendo pares. Entonces tú dices, jamais as entradas de un vector pitagórico básico pueden ser todas siendo números pares. Y un jamais de jamais. Nunca. Jamais. ¿Por qué? Tipo, vocês vão ser pares, eles vão ter pelo menos vai ser pelo menos múltiplo de 2, né? Então MDC já não vai ser um. Exatamente. Exatamente. Tú dices, Uma si son. dúvida. ¿Cómo? Mas eles conseguiriam formar um triângulo se todos fossem pares? No, no. Por ejemplo, ese aquí, 6, 8 y 10. Sí. Elis, de fato, elis son las entradas de un triángulo, de rectángulo, ¿no? De un triángulo pitagórico. Aquí, 6, digamos que es aquí 6, 8 y 10. Sí, elis son las entradas, más acontece que ese aquí no puede ser básico. ¿Por qué? Porque como todos son pares, entonces pelo menos un divisor común deles, ¿no? Es 2. Entonces, pelo menos esos tres números tienen como divisor común a 2, porque como dice Jose, ¿no? Todos son múltiplos de 2, beleza? Entonces 2 os divide, y en ese caso 2 es mayor que 1. Entonces, a tripla no sería básica. ¿Por qué? Porque los números que conforman a terna no serían primos entre sí. ¿Tudo bem? Então, tu dices, beleza, né? Então, eu não posso procurar vetores pitagóricos básicos com todas suas entradas sendo pares. Então, isso aí, tu dices, isso aí, tu estratégia não vai conter esses vetores. Saíram. Beleza? Agora, estamos em um análise de paridade para saber, o sea, se a mim me dizem, aí me dizem, oh, tu queres ganhar um prêmio? Digo, tudo bem. Coloca na mão nesta sacola. Y si tú en 3 tentativas, aquí en esta sacola te una moneda de oro. Entonces tú consigues tirar ela. Yo digo, porra, tudo bem, eu consigo. Mas si me dicen que dentro da sacola tem un cocodrilo, cara, yo no meto a mão. Tú metes a mão. Passa longe. Exatamente, tú dices, no, si el cocodrilo solo ataca si tú ficas 10 segundos ahí, no sé, yo te estoy poniendo una besteira. Entonces acontece que aquí, si yo aplico esa analogía, yo te digo que si yo coloco en un saco y tiro un vector y todas sus entradas son pares, tú dices, no, ese no es básico. Entonces, dentro de Ducone, si tú pegas un vector con todas sus entradas siendo pares, él nunca será pitagórico básico. Entonces yo descarto esa posibilidad de procurar vectores con entradas todas pares. Y lo mismo se aplica si las entradas fueren todas ímpares. ¿Alguien consigue explicar eso? Nunca, nunca, también no. O sea, también no. Los números que componen también no es posible. No es posible que los tres números sean ímpares. O sea, en conclusión, los
nunca um vetor pitagórico básico pode ter números que conformem a lista, podem ter a mesma paridade, ou seja, não podem ser os três pares, também não podem ser os três ímpares. Quem explica isso com efeito? Se A, B, C for 1, se A, B, C está aqui, então não pode ser todos forem ímpares. Ou seja, aqui, ou seja, só estou escrevendo o que diz em cima, né? Se tu pega aqui um cara sendo um vetor pitagórico básico, um cara qualquer, né? Digamos que esse é um cara aqui que representa um vetor pitagórico básico. Nesse mundo todo de vetores pitagóricos básicos, esse aqui é um representante deles. Então não pode ser, já vimos em cima que esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui sejam todos pares. Agora, também não pode que esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui seja ímpar. Quem explica isso aqui? Digamos que, então vamos lá. A, B, C, né? Esse aqui, ímpar. Ímpar. Beleza? No caso, a gente não ia obter um quadrado perfeito, né? Peraí. Não, vamos lá. É que tu quieres chegar numa contradição de alguma, e tu vai explorar, por exemplo, os três não podem ser ímpares. No caso de os três não podem ser pares, é mais ou menos, é bem fácil porque tu dices, não, estos tres no pueden ser pares porque si no, los tres son múltiplos de 2 y por tanto 2 es un divisor común de esos números, 2 es mayor do que 1 y por tanto entonces a terra não seria básica. Mas agora, tu tem que analisar mais o caso onde os três sejam ímpares. Aí tu dices, bom, vamos, por que os três não podem ser ímpares? Então tu analisa o suposto de que os três sejam ímpares e tu começa a explorar essa ideia para saber se em algum momento tu chega num erro. Desculpa, um absurdo matemático. Se tu chegar a um absurdo matemático a partir da afirmação de que todos sejam ímpares, então a terna tem que ser, ou seja, uma tripleta pitagórica básica não pode ter tuas entradas tendo paridade ímpar. Então vamos explorar essa ideia. Então, suponha que todas as três sejam ímpares. Vamos ver até onde tu chega. Se A é ímpar e B é ímpar, o quadrado de A é ímpar. Beleza? ¿Sí o no? Aí tu pega alguns exemplos aqui, ó. 1, 3, 5, 7 e assim vai. Ímpares. Aí tu pega um quadrado de 1, ímpar. Quadrado de 3, 9, ímpar. Quadrado de 5, 25, ímpar. Quadrado de 7, 49, ímpar. E assim. Então, de fato, isso requer prova, né? De fato. Voltamos, né? Tarefa. Prove que se que o quadrado de todo ímpar é ímpar. E de novo, né? Aqui, ó. Para que veja que não estou com sacanagem, não. Ó. Ó. Ó, cara. Está errado. Perguntar o seguinte exercício. Agora estou fazendo assim para. Eu digo, pô, porque o aluno não tenha como fugir. Prove que o
cuadrado de todo ímpar também é ímpar. Claro. Beleza? Aí tá, ó. Então, parece que tá bem, né? Então, analisa novamente, né? Antes tu faz a tua prova e depois tu analisa aquela que o ChatGPT dá, ok? Lá, tarefa. Tá ficando tarefa. Com a tarefa. Já que está o ChatGPT, né? Tá aí, então vamos confrontar ele, né? Para saber se somos melhor que a máquina. Ou dizem, ah, não, a máquina nunca vai ser melhor que o humano. Vamos ver se isso é verdade. Ok, então vamos lá. E José, tu tá aí, é? Oi? Ah, eu pensei que tu tinha caído. Não, não. Ah, vamos lá. Ok, então voltemos aí. Agora, pronto. A ímpar implica que A cuadrado es ímpar, B ímpar implica que B cuadrado es ímpar. ¿Qué te da a suma de dos ímpares? Um par. Un par. Un par. É par. Isso pode? Não, tá contradizendo já. Chegou no absurdo. Isso. Por que, José? Por quê? Começou falando que os três eram ímpares. Sim. Aí consideramos que os três eram ímpares, fizemos as contas. Aí descobrimos que o quadrado de um número ímpar é um número ímpar. E a soma de dois números ímpar é um número par. Aí, exato. E onde que está o absurdo? Está dizendo que a terceira coordenada é ímpar e par à vez. E, exatamente, é isso aí. Então, tu pode ficar chique, né? Tu diz, Sameki diz, talvez Sameki não viu, diz, ah, cara, como que ele deduziu isso aí? Onde que aparece esse argumento? Então, talvez Sameki já está vendo, né? Mas eu vou ver, vou escrever o que o José falou. Então, resultou que a suma de dos ímpares, como sempre é um número par, aí é que está o absurdo. Por quê? Aí tu começou supondo, né? O sea, nós começamos, bom, nós acreditamos que esse cara aqui, né, que foi escolhido, deixa ver, né? Esse cara aqui que se escolheu, nossa, tá, a internet está ruim. Esse cara que se escolheu, ele já se escolheu como um pitagórico básico. O que nós queremos provar é que, sendo ele pitagórico básico, nem esse, nem esse, nem esse podem ser ímpares. Então tu dices, bom, e se forem? Tu explora essa pergunta, e se forem? Aí tu começa um argumento, né, para provar que eles não podem. Então vamos lá. Então, vamos a explorar as consequências de supor que eles todos são ímpares. Então, ímpar, ímpar. Então tu dices, bom, A cuadrado é ímpar, B cuadrado é ímpar. A suma de dos ímpares te dá um par. Mas como o cara, esse cara aqui, é um pitagórico, quer dizer que a suma dos quadrados das duas primeiras entradas te dá que o quadrado da terceira. Agora, dizer que esse cara aqui é par implica que C é par. Porque, em geral, se tu tem um quadrado perfeito que ele é par, a base dessa potência é par. Tudo bem? Exercício.
dado n natural. Se n quadrado é par, então n também é par. Beleza? Então tu dices, opa, ¿cómo así? Entonces C es par. Ahí tú dices, no, ahí está a contradicción, como dice José. ¿Por qué? Porque un número natural o es par o es impar. ¿Entendió? O sea, ahí nos concluimos que C es par, mas por hipótesis inicial, o C era impar. Entonces tú dices, opa, entonces no puede ser que as paridades das entradas de uma terna pitagórica sejam iguais, no sentido de que não pode ser que todos os números que conformam a terna sejam pares, nem pode acontecer que todos os números que conformam a terna, né, sejam ímpares. Beleza? Ok. Então, essa parte tu já está morta. Aí tu dices, será que pode que duas entradas, exatamente, duas entradas de uma lista pitagórica sejam pares? Já sabemos que os três não podem, mas será que duas podem? Então tu dices, seja A, B, C em PB. E suponha que A e B são pares. Beleza? Então vamos supor, vamos explorar esse negócio aí. Vamos ver se isso pode. Então, será que pode que duas entradas de uma lista pitagórica sejam pares? Então, digamos que tu tem uma lista pitagórica básica. Básica, né? Que básica. Então, digamos que tu pega um representante, né? Qualquer de uma lista, que sea uma lista pitagórica básica. Mas está fixada A, B, C, un representante qualquer de uma lista pitagórica básica. E suponha que nessa lista A, B e C são pares. Não pode que C seja par, né? Porque os três não podem. Então, vamos explorar essa afirmação de que A e B sejam pares. Se A e B são pares, tu que pode decir dos quadrados desses caras aí? Ah, de novo, né? São pares também. São pares. Aí, o que pode dizer da suma desses caras aí? Aí vai dar outro par também. Outro par. Isso é um absurdo. Esse é o símbolo que coloca, né? Quando tem uma afirmação que é absurda. O sea, te leva a um absurdo, porque C quadrado, se C quadrado é par, então a base da potência é par. Então C é par, não pode, né? Porque não pode que, porque já tínhamos suposto que C era ímpar, então também não pode. Então as duas primeiras entradas não podem ser pares. Bom, e será que se essa aqui não pode e essa aqui não pode, será que essa e essa pode? Então, tarefa, analisa todas as possibilidades que possam acontecer. Então, essa aqui e essa aqui não podem ser pares. Agora, analisa a situação de que essa aqui seja par e essa aqui seja par. Analiza outra possibilidade, essa aqui par, essa aqui par. En esas tres posibilidades, tú siempre vas a llegar a un absurdo. Y por tanto, a resposta à pergunta, será que pode que duas entradas de uma lista pitagórica sejam pares? A resposta é não. Não pode ser.
Então é um não rotundo. Não. Então só fica isso aqui, ó. Só fica analisar a seguinte situação. A, B, o sea, 3 posibilidades. Então ficamos com 3 posibilidades. Segundo, paridades. Aquí par, impar, impar. Aquí impar, par, impar. Impar, impar, par. Tudo bem? Essas seriam as 3 possibilidades, né, que ficariam para analisar. Ou seja, no mundo das triplas pitagóricas básicas, é possível, já vimos que não é possível que as 3 sejam pares. Não é possível que as 3 sejam ímpares. Não é possível que duas entradas de uma lista pitagórica básica sejam ambas pares. Então, só restaria analisar o caso em que par, ímpar, 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 par, ímpar e ímpar, ímpar, par. Né? Este caso aqui não pode. Esse caso aí não pode. E vamos lá. Aqui eu termino. Aqui eu termino. Entonces vamos a analizar que ese caso no puede. Entonces digamos, A, B, C es básica. Y A, B, ímpares, ambos ímpares. Y C, par. Entonces, a primera cosa, C par. Si C par, ele se escribe así, 2K, K, algún entero positivo. ¿Beleza? Ok. Más ainda, aquí C cuadrado, né? Entonces escribe así, 2K. Aquí ficaria 4K cuadrado. Isso implica que C cuadrado seja um múltiplo de 4. Beleza? Desde aqui, temos que, em conclusão, isso aqui diz que C cuadrado é um múltiplo de 4. Beleza? O sea, 4 é um divisor de C cuadrado. Ok? Bom, eu te digo, cara, em matemática isso gasta bastante energia, né? Pensar. Eu sei, na vida pensar gasta energia, né? Mas em matemática há mais uma dificuldade, né? Porque não é um... Ai, será que amanhã eu vou comer ovo ou vou comer carne? Não é ir ao mercado, não é ter dinheiro, decir, porque se eu tenho dinheiro, digo, não, eu posso comer carne e ovo, né? Mas se não tem dinheiro, tu tem que escolher ou carne ou ovo. Depois de que tu escolha, tu tem que ir no mercado. São coisas que cansativo, mas dá para fazer, não tem problema. Mas aqui tu vai ter que construir argumentos, né? Com aquilo que tu sabes, né? Para que sejam argumentos que sejam lógicos, né? E que te levem a algum lugar, porque poderiam não te levar a lugar nenhum. Então, isso é uma dificuldade. Então, o que estamos querendo provar? Que uma tripla pitagórica básica não pode ter essa cara aqui, segundo paridade. Ímpar, ímpar, par. Então, vamos explorar aonde te leva o suposto de que sí sea possível. Então, digamos que tu pega um representante entre todos os ternos pitagóricos básicos que tenha essa cara. A, B, ímpar, C, par. Então, a primeira coisa. Então, tu começa a brincar. Bom, o que se C par que podemos concluir? Bom, se C par tem essa cara. Agora, C quadrado é um múltiplo de 4. Ok. Isso te leva a algum lugar? Não, até por enquanto não, né? Isso não, C quadrado é um múltiplo de 4. Beleza. Agora, se A é ímpar, aí tu diz que A tem essa cara aqui, ó.
Te leva a algum lugar isso? Tu diz, bom, não, né? Porque tu estou supondo que A é ímpar. Agora, que B seja ímpar, tu também tu diz aqui. Bom, isso aqui ainda não. Ainda não, né? São consequências lógicas de supor que C é par, de que A é ímpar e de que B é ímpar. Terceira coisa. Bom, A quadrado mais B quadrado. Aí tu diz, bom, 2m mais 1 e 2n mais 1. Por que que eu faço isso, cara? Porque eu já sentei, já pensei, e eu acho que esse caminho é aquele caminho que vai me levar a um argumento que me vai produzir um absurdo. Então eu faço as continhas. 4m quadrado, quadrado de um binômio, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 4n quadrado mais 4n mais 1. Agora eu vou organizar de um jeitinho beleza. Organicé esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Coloquei todos juntinhos aqui. E aí coloquei um 4 em evidência. Agora, esse cara aqui e esse cara aqui sumem. Então vamos lá. Aí tu pensa. Tu chegando aqui, tu analisa o que tu fizeste. Aqui aparece um 4. Olha, olha. Aqui aparece um 4. Aqui aparece uma suma de enteros, né? O quadrado de m. M era, o sea, si A era ímpar, A se escribe como 2 veces m mais 1. M sendo um entero positivo. Si B é ímpar, ele se escreve como 2 vezes um natural, um entero positivo mais 1. Beleza? Esse cara aqui existem. E aqui está te falando que esse número que aparece aqui sai como? Pegando o quadrado de m, súmalo com m, depois pega o quadrado de n e súmalo com n. Para vocês é claro que este cara aqui é um natural? Sim. Sim, né? Tudo bem? Uhum. Digamos que esse cara aí fosse zero. Então, Era mais 2. isso, daria mais 2. E, portanto, esse cara aqui é 2. E 2 não é um múltiplo de 4. É ou não é? Sim, sim, sim. Ou seja, e esse cara aqui, 4. 4. A quadrado mais B quadrado é igual a C quadrado. Não é verdade? Sim. Tudo bem. Então, esse cara aqui, sendo 0, te daria que C quadrado é 0. C quadrado é 2. Não pode, né? Porque C quadrado, por uma consequência lógica, é um múltiplo de 4. Então, esse cara aqui não pode ser 0. Esse cara aqui pode ser 1. Se fosse 1, então daria 4 vezes 1 más 2. ¿Quedaría cuánto? 6. 6. Entonces tú dices, no, C cuadrado no puede ser 6, porque C cuadrado es un múltiplo de 4. Si ese cara aquí fuese 2, entonces daría 4 por 2, 8, más 2, 10. 10 es múltiplo de 4. Não. No. Entonces tú dices, cara, aí onde está o poder da matemática. Esse cara aqui, ele pode precorrer, né, todos os naturais, porque ele é um natural. É um? Não. Não pode. É 2? Também não. É 3? Também não. Por quê? Porque 4 por 3, 12, mais 2, 14. E C quadrado não pode ser 14, porque 14 não é um múltiplo de 4. Então, olha só. Então, tu tem que provar que para nenhum natural, o sea, si ese aquí fuese 10, ahí te daría 4 por 10, 40, más 2, 42. Entonces tú dices, opa,
Então, que eu tô fazendo? Tu disse, porra, não pode. Essa expressão aqui, por essa expressão aqui, nós chegamos num par que não é múltiplo de 4. E, portanto, tu chega num absurdo. Olha só, tu vai ter que provar essa parte aí. Esse número, essa expressão aqui, jamais será um múltiplo de 4. Ele será um par, mas nunca um múltiplo de 4. E, portanto, tu chega numa contradição, porque c quadrado é um múltiplo de 4. Ou seja, de fato, tu estaria dizendo aqui que c quadrado tem dois resíduos. Ou seja, quando tu divides c quadrado por 4, te dá 0. Ou seja, c quadrado múltiplo de 4. Y por otro lado, tú estarías diciendo que si tú divides, que ese cara cuando se divide por 4, te da residuo 2. Entonces tú dices, pues, entonces no puede ser múltiplo de 4. Entonces yo obtuve un número que deixa dois residuos diferentes quando se divide por 4 e não pode. Ok, então, conclusão. As únicas possibilidades, segundo paridade, que um vetor pitagórico básico tem é essa aqui, ó. Par, ímpar, ímpar ou ímpar, par, ímpar. Então, tu dices, opa, já pelo menos poderia montar uma estratégia. Então, tarefa. Questão. Ah, antes de montar a tarefa, vamos analisar outra coisa. Então, já sabe, tu dices, as triplas pitagóricas básicas, né? Sempre terão este formato segundo paridade, né? Par, ímpar, ímpar ou podemos trocar, né, a paridade das duas primeiras entradas, ímpar, par, ímpar. Tudo bem? Então, essa é a cara, né, de uma tripleta pitagórica segundo paridade. Agora, outra coisa que nós percebemos desse exemplo aqui é que, bom, ímpar, ímpar, ímpar. E, beleza, acontece que essas três entradas também têm outra propriedade, outra característica, que é qual? Que qual? Número primo? São números primos, exatamente. Aí tu te perguntas se toda a tripleta pitagórica, né, básica, tem terceira entrada um número primo. E essa seria a tarefa que vou deixar para vocês, analisar essa situação no caso em que, vamos lá, aqui. O que vão fazer vocês aí? Nesse quadrinho, né? Esse quadro aqui é um quadrado, né? Que contém os números de 1 até 100. Beleza? Então, tu vai detectar nessa tabela quais números são primos. Beleza? Uma vez que detecte esses números primos, identifique qual desses primos, né, pode ser entrada de uma tripleta pitagórica básica. Beleza? Então, analisa essa tabela, determina quais números dessa tabela são números primos. Lembra que um número primo é todo número natural maior do que 1, que possui somente dois divisores, o 1 e o próprio número. Então, por exemplo, 5 é primo. Beleza? 5 é terceira entrada de uma tripleta pitagórica básica? Sim. Qual? 4, 3, 5. Ou 3, 4, 5. Então, beleza. 5, 13 é primo. 13 é terceira entrada de uma tripleta pitagórica básica? Sim. 5, 12, 13. Ou 12, 5, 13. Beleza. 17 é primo? Sim. 17 é terceira entrada de uma tripleta pitagórica básica? Sim. 12, 15. 12 é 8, né? Se não é tão mal, né? É assim? Não, 15. 15 é 17. Ou 8, 15, 17.
E assim, né? Tu vai me responder essa pergunta, né, para outra aula. Muito obrigado, pessoal. Muito corajosos vocês por me aguantarem aí por bastante tempo aí. Beleza. Até mais. Tamo junto. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau.